Bem-vindos ao mês de março, cancerianos e cancerianas. Antes de começar a tiragem, eu queria conversar com vocês, me desculpar, porque no último vídeo que eu gravei aqui no canal, de previsão anual, eu super falei sobre que a gente se veria no mês de fevereiro. E no mês de fevereiro, nos dias que eu ia gravar o vídeo pra subir aqui no canal, eu fiquei doente, mas não se preocupem, já tá tudo bem, já tô recuperada. Foi um problema na garganta, um mal-estar na garganta que eu tive. Então eu não conseguiria gravar de nenhuma forma, porque eu não tinha voz direito pra gravar. E aí resolvemos, eu e o Ian, que trabalha comigo, a gente resolveu deixar esse buraco no mês de fevereiro e retomar a partir de março, já com todas as questões de saúde alinhadas, até porque é uma grande premissa que a gente tem de fazer as coisas até o nosso limite, né? Depois que ultrapassa esse limite, fica um pouco difícil a gente seguir com alguns compromissos, por mais interessantes e legais que eles sejam, e por mais que eu adore fazer os vídeos aqui pro canal. Então, nesse sentido, as 3 primeiras cartas que eu fiz no jogo de vocês de março são cartas de retrospectiva do mês de fevereiro. Só pra não ficar esse buraco temporal e a gente conseguir seguir daqui pra frente com as coisas um pouco mais coesas, tá bom? O que acontece, né, cancerianos? Fevereiro foi um mês puxadinho, né? A tiragem como todo tá com uma energia muito densa de questões do plano psicológico. E eu vejo que fevereiro foi um mês de alinhar muitas questões de conflitos internos, muitas ansiedades, muitas tensões, cancerianos passando ou se recuperando de processos depressivos, dificuldade de dormir, muitas tensões acumuladas. Então não foi um mês de uma carga leve, foi um mês de muitos gatilhos que acabaram culminando em uma série de processos de introspecção do canceriano. Então, ou das duas uma, ou o canceriano se enfiou num buraco de cobra, ou ele começou a explodir e ter alguns traços de agressividade em algumas das suas relações. Principalmente cancerianos que se relacionam com o signo de peixes. E é muito curioso que eu só fiz essa correlação quando eu abri o jogo, né? Porque saíram 2 cartas repetidas nos 2 jogos, né? O julgamento e o 2 de ouros, que eu acho que vem muito desse lugar de não saber mensurar a força da retaliação contra pessoas de peixes. Muito específico, esse é muito específico, vai ressoar só em algumas pessoas, mas eu achei interessante apontar porque eu acabei de gravar o vídeo de peixes e a resposta das relações veio aqui no vídeo do signo de câncer, e eu falei, é isso, vou soltar essa braba. Quem pegar, pegou, vai ressoar em quem tiver que ressoar. Principalmente essas questões de retaliação no campo do trabalho. Aqui a gente tem uma rainha de ouros. Então eu vejo que principalmente cancerianas em posição de poder estão tendo muitos problemas para dosar essa força, para dosar essa ansiedade, dosar os medos, as frustrações, as inseguranças, e vocês não estão conseguindo driblar isso, né? Tá se tornando uma pedra tão grande no sapato que às vezes fica difícil saber onde começa o trauma e onde termina o trabalho. E aí eu acho que é importante que a separação aconteça no mês de março, porque eu já identifiquei nesse jogo do mês de março, né? Que aí a gente tava falando até agora da retrospectiva de fevereiro, mas já identifiquei nesse jogo algumas nuances que se relacionam com isso, né? Quando a gente vai falar de trabalho no mês de março, a gente tem aqui 8 de ouros, 8 de pentáculos, muito trabalho, um trabalho exaustivo que pode render bons frutos, somente se algumas frustrações, algumas mágoas forem superadas, né? Eu vejo o canceriano, a canceriana, vivendo momentos de tensão relacionados a questões materiais. Aqui não necessariamente pode ser o trabalho, pode ser a vida financeira, pode ser questões relacionadas à casa material, tudo que envolve recursos, desprender de recursos financeiros ou de mão de obra, de trabalho, tem atravessado o canceriano, e isso tende a se estender para o mês de março, para que vocês consigam encontrar uma solução que, assim, até dei a clássica coçadinha na cabeça. Porque a solução é uma solução de dar tempo ao tempo. É uma solução de ser mais temperança e menos imperatriz. É um momento de buscar a conciliação acima da razão. Então pode ser que você, canceriano, canceriana, esteja agindo com a razão, mas a razão não é suficiente para resolver conflitos que envolvem pessoas.
Então tem que ter um cuidado muito grande aqui com tudo que é dito, tudo que é falado, toda ação que é tomada, toda decisão que é tomada no mês de março, para vocês não intensificarem esse processo de se sentirem pessoalmente atacados, lesados, visados, incomodados, como se o mundo todo tivesse um grande problema com vocês a ser resolvido, uma grande conta a ser paga e vocês fossem as grandes vítimas desse processo maluco aí de se entenderem nas suas relações materiais, seja de trabalho, de estudo, enfim, na casa de vocês, tudo que envolva a materialidade. Já começamos com os dois pés na porta, né, cancerianos? Vocês já viram que o mês de março é um mês de conseguir separar o joio do trigo, mas principalmente de adotar uma estratégia que ela seja mais, eu falei da conciliação, mas que seja mais ponderada. E é interessante que a temperança fala muito da conciliação, o 2 de ouros da ponderação, essa é a resposta. E aí vocês me perguntam, bruxona, é só tragédia que tem pro canceriano no mês de março? Não. O mês de março pro canceriano é um mês de reconstruir algumas coisas que estão profundamente abaladas e vocês sabem disso. Eu vejo que cancerianos com questões de autoestima abalada, com questões de saúde mental extremamente afetadas. E no final do jogo tem a temperança falando dessa cura, do encontro com um lugar mais confortável para vocês. Então eu vejo que o final do mês de março vai ser bem mais tranquilo do que foi fevereiro e a primeira quinzena de março, né? O que será a primeira quinzena de março. Mas somente se alguns acordos internos e externos forem cumpridos. Na primeira linha desse jogo, a gente tem Pajem de Espadas, falando desse florescer mental, de talvez alguma imaturidade dos cancerianos, de questões de autoimagem, de excesso de afirmação para poder compensar outras questões que estão num certo tipo de deficiência, coisas assim. A gente tem a carta do Mago. Acho muito interessante a carta do Mago, que ela convida vocês, cancerianos, para engajarem numa rotina que seja mais saudável. Uma rotina de hábitos saudáveis, por exemplo, retomada de exercícios físicos, check-up com saúde física mesmo. Eu vejo que até questões de sobrecarga em função de problemas de saúde física podem vir a acontecer. E esse cuidado repetido do canceriano consigo mesmo precisa ser um ponto alto do mês de março para vocês conseguirem superar essa energia difícil que foi fevereiro e o começo de março, né? Então a gente tem aqui um ponto de atenção para a rotina na carta do Mago. A gente tem o julgamento trazendo a finalização ou a intensificação, isso é interessante, de conflitos no trabalho, de necessidade de posicionamento em questões de trabalho. Talvez o canceriano ele esteja ou se posicionando de uma forma muito imperativa ou não se posicionando em alguns aspectos que vocês poderiam contribuir mais ou contribuir de uma forma saudável, porque o julgamento veio associado ao 3 de espadas. Então eu vejo que existe algo nesse posicionamento, nessa afirmação que não tem sido saudável, que tem sido algo extenuante, cansativo em uma certa medida. E aí o jogo alerta para. O julgamento é um momento de mudança de forma, sim, mas isso não precisa ser doído, isso não precisa ser sofrido. Pode ser uma mudança paulatina de forma, uma mudança de forma que é mais suave. Talvez um dos pontos interessantes dessa tiragem do mês de março para câncer é que o jogo pede para que vocês suavizem as posturas de vocês sem serem muito taxativos, é o não ser nem 8 nem 80, então não é ser nem suave demais, que vai deixar algumas coisas passar, e nem ser firme demais, que vai impedir que a vida aconteça nesse ínterim aí, entre suavidade e agressividade. Depois do julgamento tem vocês na Rainha de Copas, tem vocês nesse lugar de talvez amadurecer alguns processos, se permitirem serem amadurecidos pelos processos que a vida está impondo a vocês, a se colocarem em lugares de liderança. E aí é muito doido, tá? Isso que aconteceu aqui. Porque veio Rainha de Copas seguido da Imperatriz. Aprender a se colocar em lugares de liderança sem que a autoridade, o autoritarismo, a soberba, a dureza, a rigidez, ela seja o que as pessoas tenham de principal para falar da liderança de vocês. Então, o canceriano, é muito engraçado isso, porque a gente tende a olhar para o canceriano muito como
um lobo em pele de cordeiro. São sempre pessoas com um olhar, os olhinhos muito arredondados, amendoados, pessoas que você olha e sente acolhida por elas. O canceriano, ele é uma grande mãe, né? No coração dele cabe todo mundo. Mas, como a Imperatriz nos ensina, nem toda grande mãe é uma boa mãe. Então, o canceriano, ele tem uma facilidade enorme de se colocar em situações de ser um líder autoritário ou de não dar espaço para que as pessoas divirjam dele de maneira saudável. E o jogo fala, olha, principalmente de cancerianos que estão em posições de liderança, abram espaço para a divergência ou vocês vão se frustrar tentando impor ao outro uma vontade que não é uma vontade coletiva. E o coletivo, ele é mandatório, né? O individual é a ação, o coletivo é a reação. Se a reação não for positiva, eu vejo vocês consumidos em situações de trabalho. Eu vou bater nessa tecla muito aqui, do trabalho, porque foi algo que veio muito intenso no jogo. De uma forma geral, a Airfryer, gente, dá uma pausinha aqui, ó. E depois dos reclames da Airfryer, a gente chega num lugar muito interessante aqui nesse jogo, que é... Eu vejo que o mês de março tem o potencial para o canceriano de ser uma virada de chave nesses incômodos, né? De ser um lugar onde vocês vão conseguir transpor aí um mal-estar, uma dificuldade. Gente, se vocês estiverem vendo meu fundinho, tá tranquilo, tá? Eu não me importo, não. Vamos lá. O mês de março tem o potencial para ser uma ponte de transposição, um lugar de superação dessas dificuldades que vêm surgindo nos últimos meses. Tem o potencial. Quem decide ou não, quem arbitra se isso vai acontecer ou não, é uma decisão consciente do canceriano de pegar leve. Então, acho que o grande conselho desse mês é peguem leve consigo mesmos, com os outros, suavizem essa expressão de vocês, os posicionamentos, para que não seja tão sofrida essa transição, né? Acho que tem muito disso. Para cancerianos que estão se relacionando com pessoas de ar, Gêmeos, Aquário e Libra. O que eu acho, tá? A primeira carta do jogo foi um pajem de espadas e vocês saíram como reis e rainhas de copas. Talvez a pessoa de ar, ela não tenha maturidade para compreender o que vocês estão trazendo. Seja num relacionamento afetivo, que eu acho que é mais um relacionamento romântico. Seja num relacionamento afetivo, romântico, ou também pode ser numa relação de trabalho. Então, ou vocês constroem um lugar de confiança, direcionamento e paciência, ou vocês deixam pra lá. Porque essa pessoa ela ainda precisa amadurecer alguns quereres, alguns desejos, conseguir se entender nesse lugar afetivo, de relacionamento, de realizações em conjunto, para conseguir seguir em frente. Principalmente pessoas de Libra aqui, cancerianos que se relacionam com librianos e librianas. Acho que esse foi o único posicionamento expressivo que sai aqui no jogo de vocês, de relacionamento entre signos. Teve a relação com peixes, que eu comentei no início do vídeo. E de mais a mais, eu acho que existem algumas decisões importantes que vocês cancerianos estão adiando e que talvez seja a hora de olhar para isso com um pouco mais de urgência. Então, coisas relacionadas à mudança de espaço físico, relacionadas à formalização de alguns contratos e acordos. Talvez tenha algumas coisas aí que esse limbo não esteja fazendo bem pro canceriano, pra canceriana. E pra gente tentar finalizar o mês de março com a energia um pouco mais lá em cima, que eu sei que foi um jogo denso, eu vou jogar uma carta do Oráculo da Deusa, talvez duas, né? Pra gente entender um pouco onde caminha essa energia geral do mês de março pra vocês. E já começa aqui na carta de Ártemis com a individualidade. Eu acho que essa busca por individualidade, talvez ela fale muito sobre o canceriano precisar de tirar um espaço para si, um espaço onde vocês só são vocês mesmos. Não é o canceriano que é pai e mãe da fulana, marido, mulher do ciclano, que é chefe de Beltrano, um lugar que ele esteja isento desses papéis e onde vocês possam ser vocês mesmos. Seja uma aula de dança, ou uma atividade física, ou uma nova habilidade, ou um momento de leitura, de resguardo, de meditação, contemplação. Acho que isso pode ajudar vocês a saírem desse limbo de muita intensidade, muita rigidez em algumas posturas. E a outra carta foi a carta de Brígida da Inspiração, que eu acho que é uma carta que vem muito boa, porque fala que por mais denso que esse mês seja, em algumas evoluções, algumas necessidades de mudança de postura, ele é um mês que ele coloca o canceriano no lugar de ter muitas ideias até que podem ser materializadas artisticamente.
Então, cancerianos artistas, eu vejo um ambiente gostoso de produção cultural, intelectual, eu vejo boas ideias prósperas surgindo para poder mudar a dinâmica do trabalho ou da forma como vocês manifestam a arte de vocês. Eu acho que essa é uma energia gostosa de março, que vem trazendo outros elementos para essa produção intelectual do canceriano, mas que só vai surgir se vocês conseguirem abrir espaço para individualidade, né? As duas cartas estão muito condicionadas e eu acho que elas amarram o sentido geral desse jogo, que vem trazendo, olha, vocês estão aí numa espiral de muitas confusões internas, muitos dilemas, muitas coisas que precisam de resolução. Elas vão se resolver, mas o tempo de resolução dessas coisas não é tão imediato quanto o que vocês desejam. E aí o jogo pede, acima de tudo, tempo. Confie no tempo, sabendo que o tempo nós não controlamos o tempo. É o tempo que nos controla. E aí, quando a gente entende isso, né? Eu até falei sobre isso numa live do Manhãs Místicas, que teve algumas semanas atrás. Quando a gente entende que essa relação com o tempo, ela não precisa ser uma relação de inimizade, ela pode ser uma relação de simbiose, de compartilhamento, de conforto, a gente consegue reduzir algumas ansiedades com relação ao futuro. Então eu vejo muito essa energia de cancerianos brigando contra o tempo, querendo acelerar ou retardar processos que não somos nós que controlamos. E aí eu acho que o jogo ele vem falando nesse sentido. Bom, tiragem densa, deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam, se ressoou ou não, se fez sentido ou não. Cancerianos que estiverem precisando de um apoio maior, vou pedir pro Ian deixar aqui no cantinho o meu Instagram. E aí no link do meu Instagram vocês conseguem agendar um horário pra jogar tarô comigo individualmente e que talvez seja bom pra poder tratar com mais profundidade algumas questões que surgiram nesse jogo ou que vocês queiram trazer também. Lembrando, não deixem de curtir, compartilhar, se inscreverem no canal para receberem as notificações. Acho que depois desses imprevistos que a gente teve em fevereiro, a gente vai conseguir gravar todos os meses até o final do ano, pelo menos esse é o meu desejo. É claro que a gente tenta administrar para que não ultrapasse um limite, que como eu contei para vocês no começo do vídeo, foi um limite de saúde. Mas espero que vocês entendam, que vocês tenham gostado da previsão de março e eu vejo vocês em abril.